Oi, vocês estão me ouvindo? É que o meu celular tá meio bugado, cara. Eu não sei porquê, mas ele some minha voz, sabe? Aí toda hora tem que ficar saindo e entrando. Mas estão me ouvindo agora? Sim, é importante. Sim. É, oi, pessoal, estão me ouvindo? Pessoal, então hoje eu vou dar continuidade à aula sobre colonização espanhola, né? Essa é a segunda aula sobre o tema. E nessa aula a gente vai falar sobre a colonização em fato, né? Porque antes a gente entrou na questão mais política, econômica da Espanha. Então, o objetivo da aula hoje é compreender como se deu a colonização na América Espanhola e também analisar a conquista espanhola sobre o Império Inca no século XVI. Então, a partir dessa aula a gente vai entender, por exemplo, como é que se deu a ocupação dos espanhóis no continente americano, né? Que, lembrem, foi de uma forma forçada, né? É, então ali você se recorda da localização do Império Inca na América do Sul? Lembre em qual século a cidade de Machu Picchu foi descoberta. Vou trocar slide aqui. Os, Pessoal, lembrem que quando a gente fala de colonização espanhola e portuguesa, a gente está falando também da questão do Tratado de Tordesilhas, né? Que apesar de ter sido colocado em prática por algum momento, isso acabou afetando de forma considerável a formação dos territórios da América Latina, né? Lembrem que, por exemplo, é, parte do Brasil, mais ao sul, era a colonização espanhola, né? Isso até o século XVI, XVII. Depois isso acabou se configurando a favor dos portugueses. Então, ali no primeiro quadro, a gente vê, por exemplo, que o Império Inca localizava-se na América do Sul, na região dos Andes. Abrangia os países Bolívia, Equador, Chile e principalmente o Peru. Os Andes é uma cadeia de montanhas que fica aqui na América do Sul. A cidade de Machu Picchu, ela foi uma das mais importantes, né, do Império Inca. Só foi descoberta no ano de 1911.
e ela fica localizada a 2.500 metros de altura, de altitude, né? Então, a busca incessante da Espanha por riquezas fez com que os, os navegadores atravessassem o Atlântico em busca de ouro e prata e acabaram encontrando, né? Então ali faz alguns questionamentos, né? Qual a sua opinião sobre a chegada dos espanhóis na América para exploração e colonização? Então, uma das características da colonização espanhola é a questão da exploração, né? É muito diferente, por exemplo, quando a gente fala da colonização dos Estados Unidos, porque foi uma colonização de ocupação. Então, aqui de início a gente está falando de muito mais de exploração do que povoamento, né? Porque também existe uma imigração de pessoas da Europa para o novo continente. Então, ali na segunda pergunta também faz um questionamento, né? Que você considera que existem heranças da colonização perceptíveis nas sociedades atuais? Talvez a gente veja, por exemplo, na questão mais social, né? A gente vê, por exemplo, que as ex-colônias espanholas e portuguesas, elas têm uma característica social é, mais pobre justamente por causa dessa herança de exploração, né? De ser uma colônia de exploração. E quando a gente fala sobre a colonização dos Estados Unidos, a gente está falando de uma colonização de povoamento. Só que a colonização dos Estados Unidos ela tem essa característica de povoamento mais as colônias do norte, porque as colônias do sul têm mais a característica de exploração, por exemplo. Então ali mostra o mapa da América Latina e faz algumas ponderações, né, que atualmente países da América Espanhola lutam para manter viva a herança indígena em suas culturas. Estudar a história da América, que foi colonizada pelos espanhóis, é conhecer um pouco da cultura dos povos nativos do continente. Então, não sei se vocês já perceberam, mas alguns países têm essa característica indígena muito forte, como a Bolívia, o Paraguai. O Paraguai, por exemplo, tem o Guarani como língua oficial, né? Não sei se vocês sabem disso. O Guarani é uma língua indígena. Apesar da língua espanhola ser oficial, lá no Paraguai o Guarani é a língua mais falada. A colonização espanhola se deu principalmente a tentativa de expedição, né, foi através do Francisco Pizarro. É importante vocês lembrarem o nome dele, porque ele foi responsável pela ocupação do Império Inca, né, pelos espanhóis. As expedições em direção ao sul do continente foram organizadas a partir do Panamá. E a partir do Francisco Pizarro, esse cara da foto, é, ouviu falar sobre um chamado Eldorado, que seria uma região repleta de ouro na América do Sul. Então, o Francisco Pizarro obteve autorização para explorar a América do Sul com o apoio de 180 homens. Porém, as doenças europeias haviam chegado ao território Inca mesmo antes dos europeus. O imperador Inca, o Huayna Capac, havia falecido provavelmente de varíola. Por que doenças trazidas pelos espanhóis foram letais para os povos nativos da América? Talvez uma das respostas seria a questão da imunidade, né? As populações aqui das Américas não tinham imunidade para as doenças da Europa, né? Então, a conquista espanhola na América do Sul se deu principalmente com a morte do imperador Atahualpa, né? Se não me engano, esse cara aí.
ali da foto, e assim uma sucessão entre seus filhos, os irmãos Atahualpa e Huáscar, Pizarro e seus companheiros, portanto, encontraram os Andes em meio a uma guerra civil. Então, a partir desse conflito de sucessão, acabou favorecendo para o estabelecimento dos espanhóis na região, que se aproveitaram da crise entre os incas para anexar o território. Vou trocar o slide aqui. Conquista espanhola. Em 1532, na cidade de Cajamarca, no Peru, Pizarro conseguiu um encontro com Atahualpa. Esse foi aprisionado e teve parte de suas tropas massacradas pelos conquistadores. Ali mostra uma imagem, né, da Batalha de Cajamarca. Para libertar o soberano, Pizarro obteve um fabuloso resgate, porém, logo depois, tomou e saqueou a cidade de Quito e Cusco. Em 1533 mandou matar Atahualpa. E Atahualpa é aquele imperador lá que apareceu a foto dele. Então, em 1535, Pizarro fundou a cidade de Lima, que se tornou a capital do Peru no lugar de Cusco, em razão da sua localização mais acessível junto ao litoral. E até hoje é a capital do Peru, né? Pessoal, até a questão da organização colonial foi a questão da organização colonial da Espanha, ela é muito parecida com os portugueses, porque os portugueses aqui no Brasil dividiram o território em capitanias, né? Eles ofereciam terras para os capitães donatários e no caso do Império Inca eles davam para os governadores gerais, né? E